Bom, pessoal, o ano de 2025 começando, e o que que eu fiz? Eu decidi separar algumas notícias que acabaram surgindo, sobretudo a partir do dia 31 de dezembro até hoje, dia que eu estou gravando, dia 3 de janeiro, relacionando alguns temas de arte e como nós podemos interligar esses temas, criar uma aula, criar uma lista de exercício, uma proposta de redação e, a partir disso, conversarmos a partir de situações que estão acontecendo na atualidade, em um momento muito próximo a esse que nós estamos conversando, e, claro, criarmos desta forma uma conexão com aquelas temáticas que vivem sendo cobradas em vestibulares, em Enem, em processos seriados. Então, para que você tenha acesso ao texto, à teoria desta aula, na descrição, nós temos o link do nosso Telegram. Você clica nesse link e você vai direto para baixar, para conseguir resgatar esse material teórico. Se você está interessado na aula de resolução de exercícios sobre esse tema, também na descrição vai ter um link escrito Resolução de exercícios. Você vai clicar nesse link, vai seguir o nosso perfil no Twitter e lá nesse perfil vai estar o link da aula de resolução de exercícios sobre essa temática. E se você deseja, claro, ter um maior aprofundamento sobre todas essas questões e sobre todos os conteúdos relacionados à arte, aqui também na descrição nós temos o link de nosso curso Conteúdos de Arte para Vestibulares e Enem, que nós estamos ainda com a turma aberta e lá você vai ter toda uma centena de aulas relacionados a temas da história da arte. Beleza? Então, feita essa introdução, vamos ao título de nossa aula, as matérias que inspiraram esse conteúdo e, claro, vamos conversar um pouquinho sobre as conexões que nós podemos fazer sobre esta questão. Primeiro título da aula: a arte como ponte, sustentabilidade, ancestralidade e espiritualidade. As questões relacionadas à sustentabilidade estão em alta quando nós falamos de arte. Inclusive, este ano, o MASP vai estar com várias produções, várias exposições e várias amostras relacionando ecologia e relacionando arte. E se vocês fizerem uma busca simples nos portais e nos sites que trazem questões relacionadas à arte, vocês vão perceber que a temática de sustentabilidade, ecologia e natureza está muito relacionada às produções artísticas e culturais. Então é um tema que está realmente em voga, que está realmente em alta. Ancestralidade e espiritualidade, desde o início, quando nós começamos a estudar arte, nós estamos diante desse tema. Quando nós paramos para estudar, por exemplo, arte pré-histórica com o artista caçador, aquela questão relacionada aos poderes sobrenaturais, espirituais e místicos que aqueles indivíduos relacionavam às suas pinturas, às suas representações, nós já estamos estudando ancestralidade e espiritualidade. Fora o poder simbólico que eles direcionavam as suas representações de escultura, algumas produções arquitetônicas, ou seja, esse tema ancestralidade e espiritualidade, ele está relacionado desde o início do nosso estudo de arte. Então, talvez o que mais chame a atenção no sentido de algo mais atual, algo mais novo nas discussões artísticas, seja o tema de ecologia e de sustentabilidade. E por que a aula ela versa em torno desse tema? Porque nós temos algumas notícias bem importantes que surgiram no final do ano de 2024 e no começo do ano de 2025, que são: a primeira, artesãos transformam papel em esculturas e faturam até R$ 150 por peça no interior de São Paulo. Já vamos falar sobre isso. Outra notícia: curadora de arte de Taubaté desenvolve projetos com foco na COP 30. Aqui é COP 30, tá? Tá COP 3 a notícia, mas é COP 30, que vai ser um evento relacionado, claro, a discussões que já vinham da COP 3, mas que vai acontecer esse ano de 2025 no Brasil. Ingra Liberato lança livro sobre arte, ancestralidade e espiritualidade. Ou seja, nós temos uma notícia onde artistas, artesãos ressignificam objetos, ressignificam o papel,
criam um objeto artístico e vendem esse objeto. Nós temos uma segunda notícia que relaciona arte e questões de ecologia e questões de natureza. E nós temos uma terceira notícia que versa a respeito de uma produção de um livro que discute questões de espiritualidade, ancestralidade, questões subjetivas e emocionais, mas também versando sobre a arte nesse papel de importância. Então, pegando essas três notícias, essas três matérias, nós preparamos as nossas discussões nessa aula com o título Arte como Ponte, Sustentabilidade, Ancestralidade e Espiritualidade. Primeiramente, é importante nós destacarmos que a arte, além de ser uma produção estética, além de ser uma produção com objetivos e finalidades relacionadas, por exemplo, a um contexto específico, algo que o artista estava passando, a um pedido, por exemplo, de quem está comprando, de quem está encomendando aquela produção, a partir também de um interesse, de um tema em específico que chame a atenção desse consumidor, ela sempre pode atuar como um canal de comunicação. E quando nós falamos dessa comunicação, ela pode ser acessível, ela pode ser emocional, como muitas vezes, talvez, seja algo mais subjetivo, o que versa a respeito do emocional, mas que, claro, não é tão objetivo o seu significado. Mas a finalidade agora desse primeiro momento, desse primeiro conceito, é trabalharmos a arte como esse meio da comunicação, ou seja, como as produções artísticas e as produções culturais, elas podem nos comunicar sobre algo, sobre questões e sobre temas específicos. Inclusive, se você consegue entender essa significação, se você consegue entender esse objetivo das produções artísticas e das produções culturais, você consegue entender o porquê ela está ligada com várias temáticas. Por exemplo, vamos aproveitar, sobretudo, a questão que nós estávamos falando sobre o MASP. Ao longo de muitos anos, o MASP vem associando arte a temas específicos. Por exemplo, arte e mulheres, produções femininas, as mulheres como protagonistas na produção cultural. Esse ano de 2025, arte e ecologia, arte e natureza, ou seja, as produções artísticas, nas suas mais variadas formas, elas estão sendo utilizadas para comunicar algo. E esses artistas, nessa busca pela comunicação, eles podem abordar vários temas, das maneiras mais criativas e sensíveis possíveis, inclusive conectando pessoas e indivíduos a diferentes conceitos, a diferentes contextos que ele necessariamente não estava habitualizado. Vamos dar um outro exemplo relacionando ainda o nosso, talvez, museu mais conhecido do país, o MASP novamente. Nós estamos atualmente com exposições a respeito do cenário LGBTQIA+. Então, os visitantes que estão indo ao MASP com o objetivo de se abrir aquilo que está sendo exposto, muitas vezes vão estar em conexão com aquilo que, óbvio, eles sabem que existe, mas que talvez eles não estejam conectados com aquele cenário, com aquele mundo, com aquele contexto. Então, é muito importante quando nós conseguimos entender o papel que a arte tem nessa questão da comunicação. Comunicação trabalhando temas complexos, trabalhando temas diversos das maneiras mais criativas e, com isso, conectando as pessoas a esses diferentes cenários, a essas diferentes situações. E quando nós falamos dessa conexão e trabalhando, como eu falei anteriormente, temas que está em alta, nós não podemos esquecer da comunicação, da conexão de arte com a sustentabilidade. E aqui nós partiremos de dois vieses de análises. Poderemos trabalhar vários, mas nesta aula, até para conectar as notícias que nós vimos na abertura da nossa explicação, é importante que nós passamos a discutir duas significações em relação da arte e essa conexão com a sustentabilidade. A primeira, a ressignificação de materiais e objetos, evitando, claro, desperdícios, e já vamos falar sobre isso, e também a arte chamando atenção para as questões ambientais. Ou seja, nessa busca da conexão da arte com a sustentabilidade, com a
ecologia, com a natureza, uma das formas de você criar essa conexão é quando você ressignifica objetos. Não só evitando desperdícios, mas criando um novo significado para aquela matéria. Então, por exemplo, nós temos diversos artistas em diversos lugares do mundo, como Vicky Muniz, que utilizam aquilo que muitas pessoas consideram como lixo para fazer as suas produções artísticas. Existem movimentos na história da arte que trabalham essa temática. Ou seja, aproveitamos de um mundo que gera muito lixo, que descarta muita coisa, para que nós podemos ressignificar esses descartes, ressignificar esses lixos. E quando nós falamos da ressignificação, não é só ressignificar aquilo que é lixo, mas é ressignificar aquilo que, quando foi criado, não tem o objetivo de ser artístico. Nós veremos daqui a pouco como que aqueles artesãos do Vale do Paraíba, eles ressignificam o papel. O papel. O papel ele é criado com diferentes simbolismos, com diferentes utilidades, que não é a utilidade necessariamente artística. E a partir do momento em que você tem um artista, que você tem um artesão manipulando aquilo, você consegue ressignificar aquilo. Ou seja, aquela matéria que era tratada como simples papel, agora, a partir do trabalho que é despendido em cima desse papel, acaba se tornando um objeto artístico, onde as pessoas acabam criando uma renda extra ou vivendo daquela sua produção. Então, quando nós falamos da ressignificação, não é só você ressignificar o lixo, mas é também você ressignificar aquilo que não necessariamente é tratado como descarte, certo? E, claro, também chamar atenção para as questões ambientais. Nós podemos, a partir da arte, chamarmos atenção, por exemplo, para os animais que estão em extinção. Imagina só, você mora em uma determinada cidade e, de repente, por uma união entre iniciativa privada e iniciativa pública, entre artistas e poder público, e poder municipal, poder estadual, você vai ter ali a sua cidade, o centro da cidade, em vários muros, em várias paredes, sendo repletas de animais que estão em extinção, com recados para que as pessoas cuidem e preservem a natureza. Isso é você utilizar a arte para chamar a atenção de questões ambientais, ou você utilizar, por exemplo, a música para chamar a atenção de questões relacionadas ao desmatamento da Amazônia, ou seja, é você utilizar a arte para chamar a atenção das pessoas de temas e questões sensíveis que estão em voga na atualidade. Então, essa conexão do mundo artístico com a questão da sustentabilidade, da ecologia e da natureza, nós podemos partir sobre esses dois vieses. E é agora que nós conectamos as notícias que nós havíamos inserido no início da aula. Por exemplo, nós temos no Vale do Paraíba artesãos, artistas que faturam a partir do momento em que transformam o papel craft em arte. Então aqui nós temos a ressignificação de materiais, a ressignificação de objetos. Pegamos objetos que são objetos de outras finalidades e transformamos e ressignificamos essa matéria em algo artístico, em algo de produção cultural. Então, essa é uma forma de você ressignificar a matéria, de você ressignificar o objeto e tratar ali diversas questões, diversas temáticas. Quando eu dei o exemplo de artistas que podem utilizar o espaço público, o ambiente urbano, que tem ali a interação e a dinâmica de várias pessoas passando ao longo do dia naquela localidade e se deparando com questões e temas sensíveis, nós podemos destacar, por exemplo, o artista português Arthur Bordalo, conhecido no mundo artístico como Bordalo II. Ele que se tornou conhecido por criar esculturas e murais utilizando inclusive materiais de descarte, materiais tratados por muitas pessoas como lixo, chamando a atenção para isso, denunciando o impacto ambiental causado pelo consumismo excessivo, pela geração de lixo, pela geração de descarte, pela produção excessiva de resíduos. Ele se aproveita desses resíduos e cria as suas produções. Ele é autor da série Grandes Animais em Lixo. O que significa isso? Em vários lugares da Europa
ele cria, utilizando do grafite, utilizando da colagem, utilizando de várias técnicas, ele cria ali produções onde ele retrata animais que estão ameaçados de extinção. Por exemplo, nós temos na França esses 3 ursos polares. Aqui nós temos uma junção de suportes, junção de materiais artísticos. Nós temos ali a técnica da colagem, onde ele insere muitos materiais de descarte para criar figurativamente os 3 ursos, e nós temos claramente a tinta, a partir do trabalho, muitas vezes com o stencil, com o próprio grafite, com o spray. Em Portugal, nós temos meia coruja, meia esticada, também chamando atenção para essa questão dos animais, para essa questão da ecologia. E no ano de 2021, nós temos uma obra dele nos Estados Unidos, de macacos de plástico, mãe e bebê. Ou seja, um artista que espalha e que cria nesse contexto da arte de rua, da arte urbana, as suas produções, chamando a atenção das pessoas para questões da natureza, para questões da ecologia, para animais em extinção. A arte, além dessa ressignificação de objetos, ela também pode ser esse ponto de conexão entre algo espiritual, entre esse mundo material e o transcendental. Como assim? Criação de obras que provocam, que promovem reflexões da conexão humana com a natureza, com a sua ancestralidade e com o sentido da vida. Ou seja, reconectando os indivíduos com origens, valores internos e sentimentos. A arte ela foge daquela concepção de apenas contemplação. O público ele é convidado a interagir, a se conectar com a obra, com esse objetivo de criar, a partir dessa conexão com a obra, essas reflexões sobre várias questões relacionadas à natureza, relacionadas a sentimentos, relacionadas aos valores internos. Ou seja, a produção artística ela tem como fim, ela tem como objetivo fazer com que você realmente se transforme enquanto você está conectado com aquela produção, que você reflita, que você se reconecte, que você saia um pouco desse mundo atribulado e você tenha ali momentos para reflexão, momentos para algo mais sentimental, mais emocional. Um dos grandes artistas que faz isso é o Ernesto Neto, que é um artista brasileiro reconhecido como produtor de inúmeras esculturas e instalações imersivas que convidam o público a interagir com as suas produções, e ali ele explora temas como a conexão humana, espiritualidade, interação sensorial. Ele é muito bom nisso, em criar instalações onde as pessoas interagem, onde tem essa conexão do sensorial, e ali ele combina também, em torno de tudo isso que nós estamos falando nessa aula, muitas vezes materiais a partir desse conceito da ressignificação. Materiais que foram criados não necessariamente com objetivo artístico, mas que passam a ter essa significação a partir do momento em que nós temos a composição do artista. Por exemplo, essa sua instalação chamada Entre a Terra e o Céu, ou pode aparecer também Entre o Céu e a Terra, varia dependendo do livro, dependendo da notícia, dependendo da matéria. Essa é uma instalação de 2022 em Nova York, onde ele convida o público a interagir com a obra. Repare, nós temos uma pessoa que está deitada, nós temos outra que está apenas visualizando, muito provavelmente vai interagir com tudo aquilo. Nós temos diferentes matérias, nós temos diferentes objetos, onde a pessoa ela vai interagir com essa obra, ela vai interagir com essa instalação e criar essas conexões, essas reflexões, esses pensamentos mais relacionados à subjetividade. E diante de tudo isso, diante de arte e espiritualidade, nós teremos no ano de 2025, como na notícia que apresentamos no início da aula, o lançamento de um livro da atriz, artista e escritora Ingra Liberato, onde o livro se chama O Despertar do Amor Sistêmico, uma nova consciência através da arte, da constelação familiar e do xamanismo. Então, aborda uma questão espiritual, aborda uma questão relacionada a esse xamanismo, mas tem esse cunho artístico também.
Inclusive, quando nós paramos para analisar essas produções elas são importantes para materializar através de experiências pessoais aquilo que a gente estuda e muitas vezes fica no abstrato e muitas vezes fica no subjetivo. E para a gente encerrar, nós não podemos deixar de citar aquilo que vem na primeira notícia, que nós colocamos em destaque, que diz a respeito da COP30, que vai ser realizada em Belém, no ano de 2025. E essa COP30, o que é? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Conferência das Partes em 2025. Ali, diversos países, diversas autoridades, diversos pesquisadores estarão reunidos durante alguns dias em nosso país para tratar de questões relacionadas à ecologia, relacionadas à natureza, relacionadas a essas temáticas. A grande curadora das exposições que trabalham essa questão e que nós podemos destacar nessa aula é a Lana Goeldi. Ela é curadora de arte, gestora cultural, ela é muito reconhecida no mundo artístico e cultural brasileiro, porque ela desenvolve vários projetos trabalhando arte, sustentabilidade, questões sociais, e entre as suas exposições de maior destaque que nós temos, que é uma exposição itinerante, é o legado suíço brasileiro na Amazônia, arte, ciência e sustentabilidade, onde ela propõe, a partir daquilo que é mostrado, daquilo que é exposto, uma reflexão sobre a preservação ambiental, integrando ali arte e tecnologia. Então nós temos algo mais visual, algo mais material, algo mais tradicional, como quadros, esculturas, mas nós também temos em sua exposição momentos onde a videoarte é bastante utilizada para destacar aquelas temáticas que a artista gostaria. Enfim, essa era a nossa aula de hoje. Se você está aqui interessado em preparar suas aulas, interessado em questões relacionadas a vestibular, então você já sabe que no link da descrição você tem o link para compra de nosso curso e você também pode, a partir dos outros links, conseguir acesso aos outros materiais, seja a lista de exercícios, seja as produções de redação ou até mesmo o link para uma aula de resolução de exercícios sobre esse tema, porque como é um tema que está bastante em voga, que está bastante em discussão, provavelmente virá em vestibulares, no Enem, em processos seriados ao longo de 2025. Beleza? Então, espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima aula.